pessoal, somos alunos da 3.6 e hoje a gente vai apresentar sobre as esferas. O nosso grupo é composto por eu, Carolina, Anne, Nathalie e Anthony. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é uma esfera, os seus conceitos, onde ela está no nosso dia a dia, os elementos, exemplos, fórmulas e exercícios. Primeiramente, o que é uma esfera? Uma esfera é um objeto tridimensional perfeitamente redondo, onde todos os pontos da sua superfície estão à mesma distância do centro. E é uma figura com a menor superfície possível para um determinado volume. Bom, propriedades adicionais. Geodésicas. As geodésicas são, em uma esfera, são os caminhos mais curtos entre dois pontos da superfície e são arcos de grandes círculos, e elas são mais usadas em construções. Esfera unitária. Uma esfera com raio 1, frequentemente usada em matemática para simplificar cálculos e teorias. E secções da esfera. Se você cortar uma esfera em um plano, a interseção será um círculo. Se o plano passar pelo centro da esfera, o círculo resultante é o maior possível, conhecido como círculo máximo. Um exemplo disso é o nosso Equador. O nosso planeta Terra é uma grande esfera e ela é dividida ao meio em duas partes iguais, conhecidas como os nossos hemisférios. Bom, um exemplo de esfera que seria no nosso dia a dia seria o globo terrestre, uma laranja, maçã, entre outras frutas, a bola de futebol, vôlei, basquete e também a bolinha do ping-pong. E também até como decorações de Natal. Bom, nós também temos os elementos da esfera, que são os polos, equador, paralelos e o meridiano. Aqui nós temos um exemplo prático de polos, que são pelo P1 e pelo P2. Eles são pontos de encontro da esfera com o eixo central. Nós também temos o equador, que ele divide a esfera ao meio, em duas partes iguais, obviamente. E os paralelos, que é qualquer circunferência que você encontra na esfera. Aqui nós temos 3, e o equador é a maior delas. E nós temos o meridiano, que ele divide a esfera no meio também, mas na vertical, em pezinho. Tá, sobre a definição de volume, área, circunferência e raio, o volume é basicamente a medida da quantidade de espaço que um objeto ocupa. Um exemplo seria a quantidade de água que cabe dentro de um objeto. A área é a medida da sua superfície. Um exemplo seria se você quisesse pintar uma folha inteira e você tivesse que calcular a quantidade de tinta que seria necessária para preencher ela toda. As circunferências são apenas os contornos da esfera, está lá em cima, é apenas o contorno. E o raio é a medida da distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Bom, as fórmulas. A fórmula do volume seria 4 vezes π vezes r ao cubo. Vezes r ao cubo dividido por 3. O valor de π ele é 3,14, só que vai ter questões que ele vai te dar o valor de π. Então, prestem bastante atenção no enunciado da questão. A área é 4 vezes π vezes r ao quadrado. Circunferência é 2 vezes π vezes r. E o raio é de diâmetro dividido por 2. Aí você perguntar por que dividido por 2? Porque o raio ele é a metade do diâmetro. O diâmetro seria esse todo aqui, ó. Seria de um canto da esfera até ao outro lado. Só que também uma observação que vai ter questões que não vai te dar o valor do diâmetro. Talvez te dê tipo, o valor da área ou do volume. Aí você tem que tirar a raiz. Um exemplo seria se tipo, em uma questão te desse o valor da área e te pedisse o raio. Aí no caso você teria que fazer a fórmula do raio, só que no final teria que tirar a raiz para daí achar o raio. Socorro. Bom, agora os exemplos. Eu vou ler um exemplo bem básico só para mostrar como faz cada conta. Ali então,
Dada uma esfera que possui diâmetro medindo 6 centímetros, determine o raio, o volume, a área e a circunferência. Ali está falando que é para usar π aproximado de 3. Então, começando aqui, o que ele pede primeiro é o raio. O raio é igual ao diâmetro, 6 dividido por 2, que dá um total de 3 centímetros. O volume. O volume é igual a 4 vezes o π, que como ele falou ali, que é aproximadamente 3, vezes o raio ao cubo. Isso tudo dividido por 3. Vou aproveitar para cortar aqui. Então, o volume é igual a 4 vezes 3 ao cubo. Então, volume. Vamos tirar o cubo do 3 aqui, então. É igual a 4. Lembrando sempre que ao cubo é um número vezes ele mesmo. Então, seria 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9 dá 27. Então, 4 vezes 27. Resolvendo aqui agora. Vezes 27. Dá 108. Então, o volume é igual a 108. Lembrando que o volume sempre vai ser a medida dele ao cubo. Então, 108 centímetros cúbicos. Agora ele pediu a área. Então, a área é igual a 4 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que também é 3, ao quadrado. Então, a área é igual a 4 vezes 3 vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo é o total de 9. A área é igual a 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 9 dá 108. Lembrando que a área sempre vai ser centímetros ao quadrado, diferente do volume que é ao cubo. Então, 108 centímetros quadrados. Agora ele pede ali também a circunferência. Vou só botar aqui só para, né? Circunferência é igual a 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que também é 3. Resolvendo aqui, a circunferência é igual a 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6 dá 18. 18 centímetros. E como vocês podem perceber, a circunferência não vai ser nem ao cubo nem ao quadrado. Vai ser só centímetros. Encerra agora. Agora as questões. Bom, agora para resolver os exercícios então. A primeira. Um frasco de perfume será fabricado de forma que caiba nele 256 ml de perfume. Qual deverá ser a medida do raio desse frasco, caso ele tenha o formato de uma esfera? Como sabemos aqui, como a Carol explicou, volume é o que cabe dentro. Então aqui fala que é 256. Lembrando que a fórmula do volume é volume igual a 4 vezes o π vezes o raio ao cubo, isso tudo dividido por 3. Então aqui, ó, ele fala que 256 é igual a 4 vezes o π, que aqui ele fala que é para usar aproximadamente 3, vezes o raio ao cubo, que nós não sabemos. Isso tudo dividido por 3. Já cortamos aqui, então fica 256 igual 4 vezes r ao cubo. O que está multiplicando passa dividindo, então fica 256 dividido por 4. 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 6 dá 24. Sobra 16, 4 vezes 4 dá 16. Então fecha 16, zerou. Então dá um total de 64 igual R ao cubo. Temos que tirar esse ao cubo daqui. Então, 64 raiz cúbica de 64 é igual a R. Então, a raiz cúbica de 64 é igual a 4 centímetros cúbicos.
Ah, não. Desculpe, como é o raio, como ele pede o raio, são 4 centímetros. Bom, o nome do jogo é Memorando Esferas. Objetivo do jogo. O objetivo do jogo é encontrar o maior número de pares de peças correspondentes. O jogador que conseguir mais pares ao final do jogo é o vencedor. Componentes. Ele tem peças circulares, são 16 peças, sendo 18 perguntas, 8 perguntas e 8 respostas. Os jogadores. O jogo pode ser jogado por 2 ou mais jogadores. Também pode ser jogado individualmente para melhorar a memória. Guia informacional. Guia com informações sobre a esfera e seus cálculos que serão utilizados durante o jogo. Preparação do jogo. A disposição das peças. Todas as peças devem ser embaralhadas e dispostas viradas para baixo em linhas e colunas, formando um quadrado. Regras do jogo. Início do jogo. O primeiro jogador é decidido aleatoriamente. Pode-se usar cara ou coroa ou ordem de nascimento. Turno do jogador. Em cada turno, o jogador pode virar 2 peças. Se as cartas viradas forem em par correspondente, pergunta e resposta, o jogador remove as peças do tabuleiro e guarda o par. O jogador tem direito a uma nova jogada. Se as cartas não formam um par, elas devem ser viradas de volta com a face para baixo no mesmo lugar, e o próximo jogador assume o turno. Memorização. Durante o jogo, os jogadores devem tentar memorizar a posição das peças para ajudar em turnos futuros. Fim do jogo. O jogo termina quando todas as peças foram removidas do tabuleiro, ou seja, quando todos os pares foram encontrados. Cada jogador conta quantos pares conseguiu ao longo do jogo. Vencedor. O jogador que tiver o maior número de pares é o vencedor. Em caso de empate, o jogador que resolveu mais questões sobre o volume ganha. Caso o empate ainda persistir, o jogador que mais resolveu questões ganha. Variação do jogo. Em relação ao tempo, para aumentar a dificuldade, pode-se adicionar um limite de tempo para cada jogada. Por exemplo, 30 segundos para virar as cartas e resolver a questão. Jogo cooperativo. Em vez de competir, os jogadores podem trabalhar juntos para encontrar todos os pares no menor tempo possível, compartilhando dicas sobre as posições das peças e com o resultado das questões. Aqui está um pouco como se joga o jogo. Nesse caso, os jogadores têm um papel de auxílio para fazer as contas e descobrir quais são os resultados. Também haverá um manual de regras e o resultado de todas as questões. Lembrando que estão todas emplastificadas e bem impressas.